E aí, meus queridos praigianos, é isso aí, pra quem não sabe, é a galera que assiste a Praige, é isso aí. Bom, eu mudei um pouco o bordão, porque boa noite, galerinha da Praia, já tava um pouco meio chato já, né? Então assim, galera, hoje aqui eu vou falar com vocês sobre aquilo que vocês tanto amam, que vocês tanto gostam, que vocês tanto pedem. Mentira, nem pedem tanto assim e nem amam tanto. Mas eu vou trazer mesmo assim, que é os queridos contos de terror. E hoje, esse ele tem um apreço especial por mim, pois eu passei por aquilo, eu vivenciei aquilo e foi uma experiência um tanto quanto estarrecedora no começo. Então assim, galera, para quem não sabe, uma breve introdução aqui para vocês poderem entender, tá? Porque tem gente que não vai entender de início, então eu tenho que explicar essa parte. Aqui no nosso querido estado de Roraima, existe uma lenda chamada a lenda do Canaimé, que é uma lenda de origem indígena, que ela diz basicamente o seguinte, de uma forma bem resumida. Alguns pajés, para quem não sabe, eles são os feiticeiros, os curandeiros das aldeias, eles têm, alguns deles têm os poderes de se comunicar com alguns espíritos. E alguns acabam se meio que corrompendo por espíritos malignos. E acredita-se que esses pajés que se corrompem, e eles teriam o poder de se transformar no terrível Canaimé, tá, galera? Desculpe. E, tipo assim, eles teriam também um poder, quando ele se torna muito poderoso, de conceder essa maldição para outras pessoas também, para que elas possam se transformar. E somente um pajé muito poderoso pode reverter essa maldição. Então assim, aí você me pergunta, o que diabo é Canaimé? Que eu não sei. Bom, para quem não sabe, Canaimé para as tribos indígenas, elas significam basicamente um índio que consegue se transformar em animal e adquirir suas características e habilidades. Ou seja, pode se transformar em um macaco, em uma onça pintada, em um tamanduá. Então você, inclusive, é como se o índio ganhasse superpoderes, entendeu? Ele meio que mescla a habilidade humana com a desses animais, obviamente ele vai ter uma habilidade mais aprimorada. E tipo, se você visitar comunidades indígenas, eles contam histórias assustadoras sobre isso. Então assim, alguns relatos dizem que a maldição do Canaimé pode infectar a pessoa e a pessoa morre em menos de uma semana. Eles gostam, às vezes eles matam de uma forma bem lenta e dolorosa, quando não matam rapidamente. Então assim, algumas histórias contam de que os Canaimé, as pessoas que costumavam atacar, eles gostavam de enfiar exatamente, galera, pedaços de pau em cada orifício do corpo humano. Imagina, todos os seus buracos eram preenchidos com isso. E mesmo que retirado, e mesmo que com todo o tratamento dos pajés, não era capaz de cortar essa maldição. E a pessoa era envenenada. E seu espírito corrompido, e depois o Canaimé ainda voltava para comer a carne. Então, de uma forma bem reduzida, essa é a lenda do Canaimé, e existem várias outras versões e várias histórias em relação a isso. Bom, o que acontece? Uma vez, meu pai, ele era agente de saúde. E aí uma vez eu viajei com ele, que ele estava numa campanha de vacina em uma comunidade indígena. E ela era bem próxima. Geralmente eu não gostava de ir, mas nesse dia minha mãe ia viajar e ele não queria que eu ficasse sozinho em casa, porque ele tinha medo, acho que, de eu tacar fogo na casa. Então ele acabou me levando junto e a gente foi de moto. Beleza, a gente passou o dia lá e tal, não sei o que. Eu passei mais o dia lá no Igarapé, com medo da peste, porque todo mundo falava que Igarapé era cheio de arraia. Mas eu fiquei lá. Beleza. Quando ele ficou lá trabalhando e tal, não sei o que, pá. Aí quando a gente voltou, galera, ao cair da noite, já era cerca de umas 7h30 para 8 horas, a gente teve que jantar lá, tomar um pouco de caxiri e tudo mais, que faz parte dos costumes deles, né? Então a gente que é visitante, a gente tem que apreciar também, senão é uma desfeita com eles. Beleza, a gente está voltando de novo para a sede do município onde morávamos, em Normandia. E aí, no meio do caminho, algumas pontes são bem precárias, tá, galera? Não existe ponte de concreto, aquelas pontes de madeira. E algumas são bem mesmo complicadas de passar. E numa dessas a gente estava passando bem devagar, eu desci da moto e ele foi bem devagar andando na moto. Nesse exato momento, galera, sem fato venéreo, isso aqui tá por experiência própria, falando sério, cerca de alguns 500 metros aparece alguma coisa que a minha definição
era como se fosse um índio alto, grande, e ele estava coberto por pele de bicho. Não sei dizer se era o Canaimé, de verdade, como todos falam, ou se era apenas um índio realmente tentando nos assustar. E ele parou cerca de 500 metros à nossa frente e ele fez isso daqui, entendeu? Ele ficou parado, não atacou, não falou, nem nada. O pai só olhou pra mim no momento que a gente passou a ponte. Aí eu perguntei dele, e agora? O que a gente faz? A gente volta? Ele falou, não volta mais não. Monta aí. Aí eu montei na garupa dele, na moto ele engatou a primeira e a gente foi pra cima. Galera, ele acelerou. E a moto chegando nesses 500 metros, nessa época, eu juro pra vocês, eu via exatamente tudo em câmera lenta. Eu tava com muito medo realmente, porque alguma coisa assustadora, nunca tinha visto aquilo, não sabia me deparar com aquilo. E aí, tipo, no momento, ele avançou, eu vi a hora, gente, eu ficou tipo cerca de meio metro, 1 metro pra gente bater nele. Eu fechei o olho, eu fechei os olhos, e aí no momento em que fechei o olho, que a gente passou assim, que eu falei, é agora que nós peita. Na hora que eu abri, foi no exato momento onde ele saiu da frente. E aí, tipo, a gente foi embora e desde esse momento nem queríamos mais olhar pra trás e ele veio com o acelerador topado, realmente. Eu vinha com um pouco de medo, não sem calúnia nenhuma, sem nenhum tipo de... sem putaria, como a gente costuma dizer aqui no norte. Desde esse dia eu fiquei um pouco mal, eu tive um pouco de febre, eu fiquei até meio preocupado com isso. Eu passei uns 3 dias assim, não sei dizer se foi em relação a isso ou se foi uma coisa comum, mas coincidentemente eu tive uns 3 dias de febre complicada, fiquei meio doente. Costumava ter pesadelos estranhos de alguma coisa me perseguindo, entre outras coisas. Mas assim, depois eu fiquei tudo bem. E assim, tipo, se me disserem que eu conheço um Canaimé, eu posso dizer que é basicamente, entendeu? Inclusive, nessa comunidade indígena que nós visitamos, o Tuxaua lá contou várias histórias de ataques que tiveram de Canaimé, principalmente por aldeias inimigas. E essa aldeia inimiga dele possuía alguns. E a mulher contou, tipo, que eles costumavam arrancar os bebês ainda do ventre de suas mães, já para usar para comer, inclusive usar como sacrifício, entendeu? É uma costume comum deles, dos Canaimé, segundo a lenda, né? E de quando tem tribos indígenas rivais. Bom, galera, esse foi o meu conto de hoje. Pode não ser uma coisa tão grande assim como todos imaginavam, mas realmente foi algo que aconteceu comigo. E eu queria compartilhar com vocês aqui, vocês comentem o que vocês acharam, se já tiveram alguma coisa parecida também. E deixa aquele seu like, compartilha aí, dê o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. As que tinham por aqui por Roraima. Não, cara. Não, corta. Continua! Pô, mano. Não, ele é idiota, galera. Ele me faz rir.